Olha, vamos continuar falando desse assunto, né, da chuva. Eu vou chamar agora o Douglas França ao vivo, porque o Douglas está com um representante da Defesa Civil de Alagoas para comentar do monitoramento dessa chuva que é previsto até o fim de semana, até domingo. O que o órgão pode dizer para até acalmar as pessoas ou até para alertar? Qual é o tom da Defesa Civil nesse momento, Douglas? Oi, Bia, boa noite mais uma vez. Olha, o monitoramento, né, da Defesa Civil está reforçado, né, o órgão está em contato constante aí com os coordenadores municipais, mas o tom até o momento é ameno. Eu estava conversando agora há pouco, está aqui ao meu lado o chefe do setor de desastres naturais, o Major Douglas. Major Douglas, bem-vindo, boa noite para o senhor. A gente estava conversando agora há pouco. Até o momento não há o porquê de se preocupar, né, com relação aí a esse alerta. Boa noite a todos. Nós emitimos inicialmente um alerta amarelo, que era um estado de observação, agora é um estado de atenção, ele é um pouquinho mais intenso. Até ontem, esse alerta era apenas para os municípios do Sertão e do Agreste, agora a gente estendeu para todo o estado, onde a gente prevê chuvas que até já aconteceram de intensidade moderada nos municípios aí de Delmiro Gouveia e de Palmeira dos Índios, que deixou várias residências alagadas. Em várias casas a água passou de um palmo de altura. E essa chuva ela deve continuar como está acontecendo agora em alguns municípios do sertão, e deve intensificar um pouquinho hoje à noite. Para a nossa região aqui de Maceió e região litorânea, não deve sofrer tanto. A gente viu esse tempo nublado, uma ventania um pouco maior, que é típico dessa época do ano por conta de uma zona de baixa pressão que a gente chama de cavado, típico também de janeiro e de fevereiro, que favorece a ocorrência tanto dessas trovoadas que era para janeiro, que aconteceu em fevereiro, como uma grande incidência de raios, principalmente em uma ventania um pouco mais forte. As regiões mais afetadas, Agreste e Sertão, de que maneira o monitoramento está sendo feito aí nessas regiões que preocupa, né? Então a gente monitora 24 horas os nossos radares, onde a gente faz uma varredura em uma distância de 380 quilômetros, depois faz outra com 250, depois faz outra com 100, depois outra com 30, onde a gente pega essas nuvens que estão em uma altitude mais baixa, que são elas que ocasionam então essas chuvas. Então, a gente faz esse monitoramento constante, vendo alguma célula um pouquinho maior, a gente já informa diretamente ao município, que a gente também tem contato com todos os coordenadores do estado, e já pede para que alguém que caso esteja em área de risco, que saia de forma imediata. Mas há a possibilidade de inundações? Não, de inundação não tem possibilidade até agora de algum rio transbordar, mas sim há a possibilidade de acontecer novamente o que aconteceu ontem, que é alagamento, principalmente ocasionado por um problema grave aí que acontece não só nos municípios de Alagoas, mas de todo o Brasil, que é o problema de drenagem urbana. A gente viu, inclusive, alguns municípios, né, muitos alagamentos espalhados. O que as pessoas devem se preocupar e fazer a partir de agora, né, já que a gente tem esse alerta aí até domingo? Então elas devem se preocupar. Começou a chover forte, cuidado principalmente, como eu falei, de raios, porque essas chuvas que acontecem de forma muito intensa, essas trovoadas, essas chuvas torrenciais, ela é um precipício para acontecer uma descarga elétrica. Para acontecer raio precisa de alguns compostos, que é o que nós temos. A temperatura do continente é muito forte, a alta umidade, e acontece então raios, que é um dos grandes problemas hoje, além do alagamento nessas cidades. Ou seja, os raios, a previsão de raios, né, rajadas de ventos bem fortes, região Agreste e Sertão, mas a gente pode esperar no litoral também, aqui em Maceió? Aqui em menor intensidade. Até amanhã já pode, de repente, voltar a chover um pouco, mas já pode, de repente, o sol aparecer. Porém, nesse momento, esse cavado está mais intenso, que é uma região de baixa pressão, como eu falei, para o Sertão e para o Agreste. Porém, o alerta ele é estendido para todo o estado. Explica para a gente o que é esse fenômeno, né, conhecido como... Então, esse cavado é uma região de baixa pressão. Como é que ele acontece? Os ventos, eles não andam em direção reta, eles andam de forma ondulada. Aí, quando esses ventos eles sobem muito ou baixam muito para o norte ou para o sul, ele forma um cavado, que é uma região de baixa pressão. Esse cavado, juntamente com a temperatura muito alta, que é o que está acontecendo no continente ultimamente, com o oceano também superaquecido, grande nebulosidade, acontece uma grande evaporação da água. Quando chega nesse cavado, por ele ser de baixa pressão, aí essa água ela se expande. Quando ela se expande, para poder ela se expandir, ela gasta energia. Aí quando ela gasta energia, ela se resfria. Quando ele se resfria, é uma chuva muito forte.
Quando acontece essa chuva muito forte, que ela bate na nossa região, acontece essa ventania grande, que é o que vem acontecendo aí nos últimos dias. Agora, Major, algum município está recebendo alguma atenção especial? Delmiro Gouveia, principalmente, porque lá foi um pouquinho mais preocupante, o município de Palmeira dos Índios. Mas se a gente fosse aí destacar, o município de Delmiro Gouveia, que deve voltar a chover aí nas próximas horas, mas não tão intensa como ontem. E que tipo de atenção esses municípios, no caso de Delmiro Gouveia, está recebendo? A gente, como eu falei, a gente faz esse constante monitoramento, juntamente com o contato com os coordenadores municipais. A gente, já quando tem essa previsão de forma com antecedência, a gente informa para o coordenador, que é para o coordenador passar para a população e retirar, principalmente aqueles que estão em área de risco. Essa chuva intensa, mesmo ela por ser uma chuva muito forte, ela é rápida, mas ela é muito forte. Quem mora em locais, em barreiras, vamos falar assim, pode acontecer algum movimento de massa, que é o que a gente não quer que volte a acontecer, como aconteceu, infelizmente, na semana passada no município de Roteiro, que veio a ter uma morte. E a última orientação aí para a população? A última orientação começou a chover muito forte, cuidado com os raios, não fica em locais abertos, não fica embaixo de árvores, evita esportes ao ar livre, como nadar, correr, jogar futebol, fica dentro da sua residência e, para finalizar, evita também tocar em partes metálicas, porque o raio ele é atraído pelo poder das pontas e se ele descarregar e bater em alguma parte metálica, você pode levar um choque e vir à morte. Muito obrigado. Conversamos com o Major Douglas, que é o chefe de desastres naturais. É isso, Bia, monitoramento reforçado, o alerta segue até domingo e, claro, a gente vai seguir acompanhando. Excelente, muito obrigada, Douglas França e também o Douglas Gomes, né? O Major Douglas Gomes trazendo orientações super importantes para essa chuva prevista que vem aí. Cuidados que todo mundo tem que adotar na medida do possível. Claro que quem mora em área de risco tem uma preocupação a mais, né? Com a questão do solo, dos alagamentos. Então, o que você puder aí já preparar na sua casa, percebendo que pode entrar água na tua residência, causar prejuízos, já vai se arrumando aí, minha amiga, meu amigo, porque essa chuva deve chegar com força até domingo. A Defesa Civil trata como uma chuva moderada, né? A SEMAR. Só que a gente viu que a moderação aí, em alguns lugares, já causou transtorno, né? A gente viu uma casa lá em Palmeira dos Índios que estava toda cheia d'água, o gatinho ficou em cima do sofá, coitado, ilhado, né? Dentro da própria casa, mas sem risco à vida, graças a Deus até agora, como a gente está vendo lá em Minas Gerais, né? Minas Gerais realmente, assim, está causando tristeza para o Brasil todo. Mais de 50 pessoas mortas no temporal que castiga o estado de Minas em algumas cidades. Então, aqui, que isso não venha a acontecer e a gente está preparando você para se organizar, tá bom? E ficar atento à condição do tempo.